e sabe como te amo. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelha para o matadouro, separa-os para os dias da matança. Por quanto tempo nossa terra ficará seca? E até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo, por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem, Deus não vê o que estamos fazendo. E Deus responde a Jeremias. Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais que os cavalos? E o verso 13. O meu povo plantou trigo e colheu espinhos, trabalhou muito, porém não ganhou nada. Algum irmão pode ler na outra versão? Não, é a mesma versão? Então, é o mesmo sentido, né? Irmão, como tema, posso falar a promessa de Deus. Pode sentar. Essa aqui é uma palavra de Jeremias, onde Jeremias começa a questionar a Deus. Que ele chega diante de Deus em oração e diz para Deus: Deus, como pode um injusto ter uma vida tão boa? Como pode eles plantar e nascer? Como pode? De quem Jeremias está falando aqui? Jeremias está falando do povo de Israel, o mesmo povo de Deus. Mas como assim? Ele está falando do povo de Israel, Israel é o povo de Deus. Mas esse tempo que Jeremias está questionando a Deus, era porque o povo de Israel já tinha corrompido, estava idolatrando outros deuses, estava em pecado, adultério, prostituição. E Jeremias vendo isso, Jeremias começou a questionar a Deus. E Deus responde a Jeremias. Jeremias, ai de levantar a minha mão sobre eles e castigarei. E passando por outra história, na mesma década, parecida, existe um homem chamado Abacuque, que questiona a Deus também. Com a mesma oração ele diz: ó Deus, como pode o ímpio ter terras boas? Como pode o ímpio plantar? E como pode o fiel plantar e não brotar? Como pode o fiel tentar e não conseguir? Como pode, meu Deus? Como o Senhor abençoa esse povo? Essas são as palavras de Abacuque, no mesmo século. Depois eu vou explicar as duas versões, Jeremias e Abacuque. Então Abacuque começa a perguntar: só que de quem que Abacuque estava falando? Estava falando do rei da Babilônia. Babilônia e Israel. Jeremias estava questionando Deus e Deus deu a resposta. Como prova a promessa de Deus, o povo de Israel foi escravizado. Por quem? Pelos babilônios. E de quem Abacuque estava falando? Dos babilônios. O que Deus fez? Deus permitiu que o povo de Israel, o povo da terra prometida, o povo do chamado, o povo de Deus, fosse escravizado. Por causa dos pecados, idolatria, prostituição, ídolos e muitas outras coisas. Então, Abacuque estava ali questionando a Deus. Por que Abacuque questionava a Deus? O rei da Babilônia. O rei da Babilônia, se você estudar a história do rei da Babilônia, quem foi ele? Quando eu estudava, 5ª, 6ª, 7ª série, falávamos muito dele. Nabucodonosor. É um rei, no livro de história ele é imperador. Você pega como você quiser, rei ou imperador, a mesma coisa. Ele era conhecido pelo quê? Ele foi um dos inventores do jardim suspenso. Ele tinha um ótimo sistema de irrigação. Ele tinha um ótimo sistema de esgoto. Ele era uma pessoa muito inteligente. Era conhecido por tramar grandes batalhas, por ter pensamento grande. Então, Abacuque, vendo isso, só que ele não adorava a Deus, ele era do rei da Babilônia, ele não adorava. Então, Abacuque, vendo isso, Abacuque começou a questionar a Deus: Deus, como pode? Como pode o Senhor dar tanto poder a uma pessoa tão mal, a uma pessoa tão cruel, uma pessoa que vem de escravizar o teu povo? Como pode, Deus? Irmão, essa é a permissão de Deus. Essa é a permissão. Deus escreve certas linhas tortas. Deus não é para ser compreendido, é para ser obedecido. E o povo de Israel não estava obedecendo. Jeremias questionou o povo de Israel. Abacuque questionou o rei da Babilônia. Mas só que o rei da Babilônia estava escravizando os israelitas com permissão de
não vai escravizar qualquer um. A gente vai escravizar o povo de Judá, mas não qualquer um. Satanás, irmãos, quando ele chega no meio da igreja, quando Deus permite dele chegar no meio da igreja, quando Deus dá a permissão dele agir, existem 3 tipos de anzóis: um pequeno, um médio e um anzol grande. Satanás ele não vai jogar na igreja um anzol pequeno, porque um anzol pequeno, desde que eu aprendi com meu pai, a gente ia no rio, eu colocava a minha vara de pescar, aí ele falava assim: agora é a hora de armar os anzóis. Que peixe que você vai pegar? Aí eu sempre ia na caixa dele de anzóis e pegava o maior anzol, mais ou menos 10 centímetros, e colocava na minha linha e tacava no rio. E meu pai virava para mim e falava assim: Júnior, não adianta, meu filho, você pega um anzol grande desse e taca no rio, você está querendo pegar o quê? Um tubarão? Não tem tubarão nesse rio, aqui só tem peixe pequeno. E Satanás, quando ele age no meio da igreja, irmão, ele não está com um anzol pequeno para pegar um crente pequeno, ele quer tacar um anzol grande para pegar um crente grande. Com a permissão de Deus, se esse crente estiver na igreja com algo errado, Deus dá a permissão. E nessa permissão que Deus deu, Deus disse a Abacuque. Você acha que Deus não respondeu a Abacuque quando ele questionou a Deus? Assim como Deus respondeu a Jeremias, Deus respondeu a Abacuque. E Abacuque disse assim: subirei a minha torre, e eis que o Senhor falará comigo. Diz assim a palavra de Deus: eis que subirei a torre, e Deus falará comigo. E Deus falou com Abacuque: Abacuque, não temas, minha mão há de levantar sobre este povo. Mas, resumindo a palavra, o texto todo que é muito grande, Deus disse que ia dar permissão para que a obra dele fosse feita através dos judeus sobre a vida daquele rei. Deus tinha um chamado para aquele rei, Deus queria falar. Deus não só queria derrotar ele, era muito fácil. Deus queria mostrar ao rei o tamanho do poder dele. E nessa permissão de Deus, que chegou lá, Nabucodonosor e começou a escravizar, ele deu a seguinte ordem: eu quero os bonitos, os fortes e os sábios. Os que não dão fruto, os que não têm deficiência, os que não são sábios, chute. E nessa escravização, pegou e levou 4 jovens, entre outros muitos, mas não vou falar dos 4, vou falar só de um. Irei falar para você de Daniel. Escravizou Daniel, e chegou Daniel até a Babilônia. E chegando lá, o rei falou o seguinte, deu a seguinte ordem: faça uma mesa, e tudo que tem na minha mesa é para você dar para eles. As minhas roupas, meus costumes, nossas tradições, isso e aquilo. E Daniel, como já era uma pessoa que tinha discernimento de Deus, como conhecia a palavra de Deus, Daniel lhe disse: não, eu não vou comer dessa comida, porque essa comida é oferecida a outros deuses, eu não posso me corromper. E tinha um dos homens da carceragem que disse assim: mas se você não comer essa comida, o rei vai me matar e vai matar você, porque você vai emagrecer, e Deus quer pessoas fortes. E Daniel fez o seguinte propósito com ele. Daniel disse assim para ele: vamos fazer o seguinte, você me dá 10 dias, se nesses 10 dias você me dá água, verdura e fruta, e se a gente emagrecer, a gente vê o que a gente faz. Então tá bom, fizeram o trato. E o que aconteceu nesse trato? Daniel, ao final dos 10 dias, estava mais forte que todos os outros. Isso foi uma resposta a Daniel. Imagina, irmãos, sei que vocês conhecem, eu conheço, quantas pessoas aqui na França, hoje em dia, chegam na França falando: eu sou crente, eu sou um pastor, eu sou um evangelista, eu sou um obreiro, mas ao chegar na França, ao ver Nabucodonosor oferecer uma mesa farta de comida, uma mesa farta de esperança, porque Nabucodonosor era uma pessoa que era conhecido, sábio, queria corromper, ele queria corromper Daniel, não só Daniel, mas como todos que vieram escravizados. E ali, irmão, vejo muitas pessoas chegando aqui arrumando um trabalho. Eu mesmo, quando eu vou pregar, quando eu pego um tema, uma mensagem para pregar, eu falo assim: é Deus. Porque toda vez que eu dou um tema, sobre o tema da minha vida, eu começo
falei, vou falar sobre o trabalho. Que a gente não pode se corromper no trabalho. Chegou meu patrão na quinta-feira para mim e disse para mim assim, ó, tem uma coisa para te falar. O que foi? Tem que acabar, segunda-feira as lojas vão abrir, sábado e domingo tem que trabalhar. Aí eu falei assim, não, tem que perguntar para mim, não posso trabalhar, tem um rendezvous, tem que ir para a igreja, meus compromissos. Não, mas qual que é o seu preço? Fala, qual que é o seu preço? O outro virou para mim, quanto você custa? Nabucodonosor ofereceu. Quantas pessoas chegam na França? Se fosse uma outra pessoa, eu poderia falar assim, se você me dá 800 euros, eu ligo agora para o meu pastor, desmarco minha agenda, digo ao meu pastor que eu não prego mais no sábado, domingo eu não posso ir para a igreja e invento uma desculpa, porque 800 euros é 800 euros. Quantas pessoas na França estão sendo corrompidas por dinheiro? Quantos crentes encontramos em discoteca? Eu nunca encontrei nenhum, porque eu não gosto de discoteca. Mas eu já vi muitas pessoas falando que viu o irmão falando de estar na discoteca. Ele pulava mais na discoteca do que pulava na igreja. Quantos CDs de sertanejo tem na casa de irmão? Tem irmão que liga para o irmão perguntando, você viu o show do fulano de tal? Ai, como eu queria ir. Quantas pessoas sendo corrompidas? Quantas pessoas sendo confinadas? O que é um confinamento? Eu não entendo bem o que é uma palavra confinamento. Talvez você fale um português meio assim embaraçado. Confinamento, vou falar um confinamento de vaca. É um corredor. E nesse corredor tem um monte de vaca, uma atrás da outra. E para cada vaca, um balde de comida. E essa vaca ela fica entalada comendo o dia todo. E como ela não mexe, ela não queima a caloria, ela engorda, chama de confinamento. Ela vai engordando, 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 quando ela está bem gordinha, sacrifício. Quantos crentes Satanás tem confinado? Satanás tem dado poder, Satanás tem dado comida, Satanás tem dado trabalho, Satanás tem dado joias, Satanás tem dado poder. Quantos crentes com poder? Ô pastor, eu não posso vir no culto porque agora eu sou chefe. O irmãozinho dobrou o joelho aqui 3 vezes pedindo para Deus para deixar de ser manobra. Deus tirou ele da manobra e transformou ele num chefe. Mas o chefe agora tem que trabalhar o sábado e domingo. Ele está confinado nas leis de Satanás. Ele tem que parar o sábado e domingo dele. Fala, Deus. Porque o sábado e domingo dele agora é de Satanás. Desculpa, tem muitos irmãos que não tem escolha, tem que trabalhar no sábado e domingo, não tem nada contra o dia de sábado e domingo. Eu estou falando, irmão, quando você tem uma oportunidade, igual eu muitas vezes tenho uma oportunidade que me chamam para trabalhar sábado e domingo, quando me telefona, eu já falo com o meu patrão, a gente conversa, patrão, tudo bem, tudo. O domingo o senhor sabe, né? Sabe o que ele me disse? Ontem ao meio-dia, os meus amigos disseram, eu trabalho sábado se quiser, eu trabalho domingo, se quiser domingo eu trabalho à noite. E eu dei uma olhada, e o irmão, o outro virou e disse, o Júlio não pode, porque o Júlio tem um compromisso, ele tem que ir para a igreja. Aí o meu patrão, sabe o que ele disse? O sábado não obriga ninguém a trabalhar. O domingo, vou te falar para vocês, o domingo é o dia do Senhor. O meu patrão disse, o domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia de você ir para a igreja. Mas se você quer vir, irmão, se você quer dinheiro, falou, se você quer dinheiro, quer trabalhar, você pode trabalhar. Olha para você ver, um ímpio, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, uma pessoa que não tem estudo, mesmo ela sabe que o domingo é o dia do Senhor. Diz em Eclesiastes, segundo escreveu Salomão, diz assim, Deus deu uma missão para Salomão, para ver tudo o que se passava do trabalho debaixo do sol. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Quem foi Salomão? Salomão, irmão, foi uma das pessoas mais sábias, que quando Deus apareceu para ele e falou assim, pede o que quiser que eu te dou, ele teve sabedoria e falou assim, eu quero um dinheiro, não quero poder, não quero mulher, não quero nada. Deus, eu quero sabedoria. Salomão, o rei da sabedoria. Quem sou eu para discutir com o rei da sabedoria? Que Deus deu sabedoria a ele. Sabe o que ele disse sobre tudo isso que eu estou falando